Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Estamos aqui para aprender, não viemos à Terra para sofrer. Gratidão a Deus por todas as oportunidades que Ele já nos concedeu e que continua a nos conceder para a nossa melhoria, para a nossa iluminação espiritual. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra para nos auxiliar neste processo, deixando para todos nós este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca das visitas espíritas entre pessoas vivas. Capítulo 8º, livro 2º. Hoje refletiremos com base na questão 416. No nosso último encontro, refletimos com base na questão 415, em que Kardec fez o questionamento qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos. Então Kardec quis saber para que servem estas visitas, se via de regra nós não nos lembramos delas, mas conforme nós estudamos, elas são úteis porque elas ficam gravadas na nossa mente e quando necessário, no momento oportuno, elas voltam na forma de intuição. E aí Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, formulou um outro questionamento, 416, letra A, ou melhor, 416, da seguinte maneira: a criatura humana pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Será que nós podemos provocar estas visitas simplesmente pela nossa vontade? E aí ele questiona de novo: pode a criatura humana, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Será que é assim que funciona? Ou será que funciona desta maneira? Ou será que acontece exatamente desta forma? Eu simplesmente querer e a visita acontecer assim como acontece conosco aqui na Terra? Se eu tenho a vontade e a oportunidade, eu vou e visito uma determinada pessoa, converso com ela, o assunto que desejar conversar e assim sucessivamente? Será que é da mesma forma no mundo espiritual? Quando estamos em repouso,
o corpo físico? E os espíritos amigos responderam: eis o que se passa. E aí eles dizem: a criatura humana adormecendo, seu espírito desperta, e o que ela resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir, porque a vida da criatura humana interessa pouco ao espírito, quando este está desprendido da matéria. Então, aquilo que nós decidimos ou desejamos quando no corpo físico, quando ainda despertos, de pouco ou nada vale para o espírito, conforme aqui os espíritos amigos esclareceram a Kardec e a todos nós. Isto se aplica às criaturas humanas já muito elevadas. As outras passam de outra forma sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas sua vontade, no estado de vigília, não é uma razão para que o faça. Então, assim, os espíritos amigos esclareceram a Kardec e a todos nós de que forma acontecem estas visitas. Não é simplesmente pela minha vontade aqui no corpo físico, mas o espírito, uma vez liberto parcialmente da matéria, ele decide o que fazer, quem visitar, o que conversar, conforme aqui esclareceram os espíritos amigos. Então, assim, fechando este parêntese com esta citação da questão 416, seguimos com os estudos agora com Miramês, ampliando e aprofundando um tanto mais os esclarecimentos. Aqui no capítulo 8º, capítulo de número 8, do volume número 9, Filosofia Espírita, Miramês e João Nunes Maia. Este capítulo 8 tem como título Visitas Espíritas Voluntárias. Visitas Espíritas Voluntárias. Então, Miramês inicia os seus comentários da seguinte maneira, que o espírito tem uma postura quando no corpo. Então, o espírito tem uma determinada postura quando no corpo. Entretanto, ao tornar-se livre da matéria parcialmente, dentro da sua liberdade parcial, ligado apenas pelo cordão fluídico, ele pode pensar de outra forma, desde quando seja alma elevada. Por exemplo, se quando se movendo no corpo ele deseja fortemente encontrar-se com alguém do plano espiritual, ao entrar no transe do sono mais livre, ele pode não se interessar mais pela ideia preconcebida. Então tinha uma vontade imensa, uma vontade muito forte de encontrar ou reencontrar uma determinada pessoa em espírito, e depois que adormece o corpo físico e o espírito parcialmente liberto, o espírito já não tem mais aquela vontade, ou não tem vontade nenhuma, e quer ir para outros lugares, quer ir visitar outros lugares ou outras pessoas, ou fazer coisas completamente diferentes.
Mas quando é um espírito elevado, ou melhor, quando é um espírito não elevado, envolvido nas paixões inferiores da carne, em estado de sono, pode-se encontrar com companheiros das mesmas ideias ou até piores. Há pessoas que concentram os pensamentos para encontros no mundo dos espíritos e confabulações com tais e quais entidades. No entanto, isso depende de muitas condições, não somente dos pensamentos que firmam a sua mente. Então, a depender da nossa evolução, a nossa pouca evolução, não iremos sair por aí visitando quem nós queremos. Existe, conforme diz aqui Miramês, existem muitas condições, ou dependem de muitas condições, estes encontros ou estas visitas. Não somos nós quem decidimos, mas os espíritos amigos. Será bom para nós aquele encontro ou não será bom? Será bom encontrarmos tal ou tal pessoa em espírito para conversarmos sobre tal ou tal assunto para o nosso esclarecimento? Então, assim, Miramês acrescenta: se eles se encontram em planos superiores, o trabalho é constante em suas vidas e só atendem os pedidos se quiserem, por serem superiores aos que os chamam. Então, espíritos superiores, eles não vão atendendo à torto e à direita os nossos chamados. Não adianta nós fazermos evocações. Eles virão quando eles quiserem, quando a oportunidade surgir e for útil para nós. Eles não irão atender aos nossos chamados simplesmente por curiosidade nossa. Isso para eles não é importante. Tem coisas muito mais importantes que eles executam, trabalhos muito mais importantes. Mas quando estes chamados, estes convites forem úteis para nós, sem sombra de dúvida que eles virão em nosso socorro. Também pode ocorrer que, não comparecendo aquele a quem se chama, espíritos brincalhões assumam sua aparência e façam sua festa costumeira. Então aqui Miramês nos orienta e nos esclarece sobre aquele cuidado que precisamos ter ao evocarmos, ou chamarmos, ou convidarmos um determinado espírito, porque ele poderá não comparecer e outros espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, possam assumir ou podem assumir a identidade daquele espírito, até mesmo a aparência, e comparecerem como se fosse aquele que havíamos evocado. E aí Miramês acrescenta: para trabalhar, poucos se oferecem. Para brincar, existem muitos candidatos. Tal qual o nosso comportamento aqui na Terra, via de regra, se convida para uma festa, muitos querem ir a uma festa, principalmente se for numa chamada boca livre.
seja, sem custo nenhum. Agora, em muitas situações, quando se convida para um trabalho, em especial um trabalho voluntário, e principalmente se for um trabalho difícil, em que não vai ter nenhuma remuneração financeira, os candidatos, via de regra, são poucos. Então é por isso que aqui Miramês lembra que para trabalhar, poucos se oferecem. Mas para brincar, existem muitos candidatos. Tudo é sintonia. Para onde pendermos nossa mente, do modo que pensamos e vivemos, encontraremos companhias do mesmo quilate no plano do espírito. Assim como aqui no plano físico, somos atraídos para onde pender o coração, e quanto mais forte for a tendência, mais nos reuniremos com os nossos iguais. É por isso que Jesus nos orienta sobre aquela necessidade de estarmos constantemente em vigilância, vigiai e orai. Ele nos fala acerca de termos aquele cuidado onde nós estamos depositando os nossos tesouros, porque onde estiver ali o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E aí ele nos convida na sequência. Concitamos os irmãos que ainda se encontram revestidos da carne para procurarem escolas de educação espiritual. Ou seja, convidamos os irmãos que ainda se encontram revestidos da carne para procurarem escolas de educação espiritual, para cada vez mais limparem os sentimentos, as paixões inferiores, pois elas têm a força de os conduzirem aos planos mais baixos do umbral. Então aqui Miramês nos convida ao estudo, nos convida à educação espiritual para nos limparmos das paixões inferiores, pois essas paixões inferiores têm a força de nos conduzirem aos planos mais baixos do umbral. Lá, diz Miramês, lá encontraremos espíritos que pensam e agem em estado bem pior do que os encarnados. Então aqui Miramês nos lembra que nesses ambientes espirituais, nos umbrais, lá nós encontraremos, se visitarmos estes ambientes, e o dia que visitarmos este ambiente ou estes ambientes, e tomara que ao visitarmos estejamos na condição de trabalhadores, não na condição de doentes para ficarmos por lá um tempo, mas na condição de trabalhadores, que possamos chegar lá com um crachá de trabalhador do Cristo, um crachá no peito, um crachá reluzente, na condição de trabalhador de Jesus, para auxiliarmos aqueles irmãos e irmãs de jornada que ainda estão por lá. Então é por isto que aqui Miramês nos fala que lá encontraremos espíritos que pensam e agem em estado bem pior do que aqui na Terra. Ali, ou seja, nos umbrais, se processa a festividade dos sentimentos degradados. Eles dormem no mal e desconhecem os valores imortais do bem. Ou seja, esses espíritos endurecidos, eles estão adormecidos no mal e desconhecem
os valores imortais do bem. Pensam que enganam a vida e nunca cogitam da existência de Deus. Então, esses espíritos endurecidos, eles não cogitam ou eles não aceitam a existência de uma inteligência suprema que conhecemos por Deus. Porém, essas criaturas se enganam a si mesmos ou a si mesmas, e a cada momento que passa, seus corpos espirituais vão ficando mais lerdos, a circulação de energia mais difícil, e em muitos casos ocorre um endurecimento nos centros de força, espraiados nos corpos sutis que revestem o espírito. Quando esses espíritos voltam à Terra, esses espíritos endurecidos voltam à Terra, encontram em seus destinos o chamado karma, que lhes cobra tudo até o último ceitil, no dizer do Evangelho de Jesus. Jesus nos falou sobre isto. Jesus, quando curava os doentes do corpo, entregava a eles o material divino para a cura da alma, que somente eles mesmos deviam fazer. E exatamente por isto que Jesus, ao realizar aquelas curas, conforme as anotações daqueles nossos irmãos, primeiros seguidores de Jesus, que hoje os conhecemos como os primeiros discípulos ou os evangelistas, é por isso que eles anotaram que toda vez que Jesus realizava ou realizou um processo de cura, em muitas situações, corpos apodrecidos, em algumas regiões, em alguns órgãos, Jesus orientava e continua a nos orientar para que aquela criatura mudasse de atitude, que fosse uma pessoa diferente. E estas orientações dadas por Jesus àqueles nossos irmãos, quiçá a nós, naquela ocasião, elas valem até os dias de hoje e valerão pela eternidade. Jesus falou naquela ocasião e continua a nos falar, porque as suas orientações continuam a ecoar nos nossos ouvidos espirituais. Vá e não peques mais. Vá e mude de atitude. Vá e seja uma pessoa diferente. Vá e mude a rota da sua vida, conforme também nos esclarece Chico. Não é possível nós voltarmos lá atrás para corrigirmos ou fazermos escolhas diferentes e não errarmos como nós já erramos, mas é possível de agora em diante nós fazermos escolhas mais acertadas e mudarmos completamente a rota da nossa vida. E é exatamente isto que Jesus orientava naquela época e continua a nos orientar, para que mudemos a rota da nossa vida. Sermos pessoas diferentes, para que coisa pior não venha a nos acontecer. Então Jesus, quando curava os doentes do corpo, entregava a eles o material divino para a cura da alma, que somente eles mesmos deviam fazer, ou seja, entregava a orientação. É o curar a si mesmo. Todo o material de cura que existe na Terra, mesmo os espirituais, são paliativos, porque a verdadeira cura vem de dentro da alma. Vem de dentro da alma, porque é exatamente na alma que está a origem
ou estão a origem de todas as doenças. Então é preciso curar a alma para alcançarmos a saúde integral. Porque a partir do momento, ou quando nós nos tornarmos verdadeiramente sãos em alma, corpos aos quais nos ligarmos não mais adoecerão. Então é por isto que aqui Miramês nos lembra que é preciso buscar esta cura verdadeira de dentro para fora. São as mudanças de vida e a obediência às leis naturais, ou seja, as mudanças que Jesus orientava naquela época e continua a nos orientar. A dor é em toda parte uma descarga das forças selvagens entranhadas no mundo da alma. No entanto, ao sofrer, o espírito muda de ideias, procurando sempre melhorar espiritualmente. Se não melhorar, a dor irá continuar e um dia nós nos transformaremos em pessoas melhores. Então aqui Miramês nos diz, se não melhorar, a dor continua até modificar seus sentimentos. Então a dor é a professora, não querendo dizer que nós precisamos passar por dores e sofrimentos para aprendermos. Não, de forma alguma. A dor, resultado das nossas escolhas equivocadas. Deus não quer que soframos. Como via de regra, equivocadamente nós afirmamos, quando estamos sofrendo, ou se estivermos sofrendo, ou um ente querido, ou um amigo, uma amiga, aí nós falamos ou já ouvimos falar várias vezes, ah não, isso está acontecendo porque Deus quis assim, fulano ou fulana está sofrendo porque Deus quis assim. E hoje nós sabemos que não foi Deus quem quis assim, fomos nós quem escolhemos de forma equivocada, simplesmente resultado das nossas escolhas. E bem diferente de afirmarmos que foi Deus quem quis assim, aí nós precisamos mudar esta frase e dizer, Deus permitiu que fosse assim, porque escolhemos equivocadamente e se semeamos de forma equivocada, nós temos que colher, ou seja, simplesmente o resultado do plantio equivocado. Então assim, Miramês encerra estas reflexões dizendo ainda, pode-se diminuir as dores e até não sofrê-las, se entendermos que a dor é a mestra, desde quando se procure fazer o que ela vem ensinar, cessa sua necessidade nos nossos caminhos. Então a dor é a mestra. E a partir do momento em que nós aprendermos as lições que ela veio nos ensinar, ela não terá mais necessidade de nos visitar. E exatamente por isto que Chico Xavier nos ensina em uma outra situação que via de regra nós fazemos um questionamento equivocado quando estamos sofrendo, via de regra nós perguntamos a Deus, a nossa consciência, por que comigo? Por que estou sofrendo? E aí Chico Xavier nos orienta que este questionamento precisa ser formulado de uma forma sábia, de uma forma diferente. Ao invés de questionarmos por que comigo, mas questionarmos o que eu preciso aprender
com esta dificuldade ou com esta dor, com este sofrimento que eu ainda não aprendi? Por que esta dificuldade está me visitando? O que eu preciso aprender com esta dificuldade? Porque a partir do momento que eu aprender ou nós aprendermos as lições que esta mestra tem a nos transmitir, ela não terá mais a necessidade de nos visitar. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Quero abraçar aqui fraternalmente a todos e a todas, em nome da nossa irmã Vilma Guimarães Rocha. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.